Tudo bem, pessoal? Bora aí para mais um tutorial. Neste tutorial, apresentarei a vocês como criar um corte de maneira manual. Mas lembro-lhes que o Tecla possui a opção de criar cortes de maneira automática. Mas essa forma de criar corte automático, irei apresentar a vocês em tutoriais futuros. Pessoal, observe que neste croquis existe um corte. Este corte foi criado de forma automática e veremos esta opção de corte automático em tutoriais futuros. Irei deletar este corte e irei criá-lo novamente. Então, clique no corte e pressione a tecla Delete. Observe que junto com o corte, o símbolo do corte foi deletado, ok? Para criar este corte novamente, siga até a aba Vistas e clique na opção Vista da seção. Aproxime da vista onde o corte será criado. Aplique um clique próximo ao local onde o corte será criado. No nosso caso, aplique um clique próximo à extremidade direita desta viga, pois irei recriar o corte deletado, certo? Aplicando o clique, você pode traçar uma reta. O Tecla chama essa reta como linha de corte. Você pode traçar a linha de corte tanto para cima quanto para baixo. Mas observe uma condição, na verdade, duas condições. Quando eu aplico a linha de corte para cima, observe que as setas do símbolo de corte estão direcionados à esquerda. Isto significa que a visualização deste corte será da direita para a esquerda. Se eu aplicar a linha de corte para baixo, observe que as setas desta linha de corte estarão apontadas para a direita desta viga. Isso significa que este corte, após a criação dele, a visualização será da esquerda para a direita. O que precisamos criar agora é uma visualização conforme o corte deletado. E o corte deletado, a visualização estava da direita para a esquerda. Então, iremos aplicar linha de corte para cima, certo? Após posicionar a linha de corte, aplique um segundo clique. Arraste o mouse. Observe que uma caixa é apresentada. Esta caixa significa profundidade do corte, certo? Na maioria das vezes, quando um corte é criado, precisamos de uma visualização pequena, uma visualização próxima à linha de corte, que é o caso do corte que iremos criar. Então, para o corte que iremos criar, a aplicação dessa área de corte será próxima à linha de corte. Então, eu aplicaria um clique bem próximo à linha de corte, certo? Que seria o primeiro clique, que seria acima da viga, e o segundo clique seria abaixo da viga e também próximo à linha de corte, certo? Se eu quiser, na verdade, se eu precisar de um corte com visualização maior, com uma profundidade maior de visualização, é somente eu aplicar esta área de visualização maior. Arraste o mouse mais afastado da linha de corte. Se eu aplicar os cliques para a profundidade aqui, em seguida aqui, o que eu irei visualizar? Na seção dessa viga será apresentado os furos da mesa, certo? Se eu arrastar mais o mouse, o que eu irei visualizar no corte criado? Eu visualizarei todos estes furos da mesa da viga, certo? Claro, estes furos aqui, ó, eu não irei visualizar, pois eles estão bem atrás destes daqui, certo? Eles estão alinhados com estes primeiros furos a partir da linha de corte, certo? Se eu aplicar uma área de visualização maior, eu visualizarei os furos na alma da viga, certo? Inicialmente, aplicarei uma profundidade para o corte pequena. Então, aplicarei
2 cliques próximo à linha de corte criada. Aplicarei um clique aqui, em seguida aqui. Observe que eu visualizo somente a seção da viga. Eu não visualizo os furos na mesa da viga e nem os furos na alma, certo? Como exemplo, logo em seguida irei deletar, aplicarei um corte próximo aos furos da mesa desta viga e a profundidade cobrirá, olha, cobrirá estes furos, para que estes furos sejam mostrados na seção criada, certo? Aplicarei agora um corte próximo aos furos da alma. Uma outra questão, caso seja necessário em algum corte. Eu posso estender as profundidades dos cortes, certo? Para isto, clique no corte, aplique um clique no corte, que a profundidade será aumentada. Observe que a caixa de área, que a caixa de profundidade, ela é apresentada, certo? Eu consigo clicar em um dos handles que estão sendo apresentados nessa área de corte e arrastar com o mouse. Observe no corte criado que os furos da mesa desta viga foram mostrados, certo? Clicarei novamente e arrastarei até estes outros furos. Lógico que esses furos eu não conseguirei identificá-los aqui, pois eles estão alinhados com os primeiros furos a partir da extremidade esquerda da viga, certo? Mas, se eu selecionar, ó, abrir uma seleção somente no furo, observe que ele apresentou 2 elementos selecionados, certo? Irei aplicar aqui nos furos da alma. Observe que ele apresentou somente um elemento selecionado. Vocês devem estar se perguntando, mas são 6 furos na alma, por que ele não mostra 6? Porque os furos, ou seja, os parafusos, eles são criados através de grupos. Então, aqui são 6 parafusos, mas é um grupo que compõe 6 parafusos, certo? Neste caso aqui, ó, são 2 grupos e cada grupo compõe 2 parafusos, certo? Por isso que, ao selecionar os furos da mesa, ele me mostra 2 elementos selecionados e os furos da alma, um elemento selecionado. Irei recuar a profundidade desta vista, deste corte, na verdade. Agora, irei selecionar os furos da mesa. Observe que agora ele apresentou um elemento selecionado, pois esta profundidade não cobre mais estes furos aqui. Certo, pessoal? Irei deletar esses cortes criados, pois irei trabalhar somente com este corte, certo? Somente para fixar, irei clicar neste corte e irei arrastar até o primeiro grupo de parafusos. Observe que agora os parafusos na mesa desta viga foram mostrados. Irei arrastar para o segundo grupo de parafusos. Nada será apresentado, porém, ao selecionar, ele me mostra que 2 elementos foram selecionados. Agora, irei arrastar até o final da viga para que os parafusos da mesa da viga sejam mostrados, certo? Irei recuar. Antes de apresentar como configurar o símbolo de corte, irei criar um corte diferente aqui, pois apresentei somente criações de cortes a partir da seção da viga, certo? Irei novamente buscar a ferramenta de corte e aplicarei um corte
bem em cima da mesa superior da viga e abrirei uma profundidade onde acolherá toda a viga, certo? Então, o que eu visualizarei nesta vista? Na verdade, pessoal, isso daqui vai ser uma vista, pois não está cortando nada. A minha linha de corte foi sobre a viga, foi bem em cima da mesa superior desta viga, ok? Então, vamos chamar isso daqui de uma vista, não de um corte. E, a partir desta vista, eu visualizarei os furos na mesa superior da viga. Como projeção, visualizarei a alma desta viga e visualizarei os parafusos da alma desta viga, certo? Então, criei o corte com a profundidade e aplicarei um clique aqui em qualquer lugar deste desenho 2D. Os cliques que eu estava aplicando para que a ferramenta de vista de seção criasse o corte era dentro do formato do croquis. Aplicarei ele aqui fora, só para que vocês entendam que eu posso clicar em qualquer lugarzinho aqui, certo? Nossa, como está grande. Isso aqui é tudo configurado, tá, pessoal? Esta configuração de corte, ela é padrão. Então, nos próximos tutoriais, irei apresentar como configurar, irei apresentar até de uma forma detalhada como configurar a representação do corte ou de uma vista. Então, como eu disse a vocês, o que eu visualizaria nesta vista? Estou visualizando a mesa superior, ó, como linha cheia. Como linha tracejada, eu visualizo a alma da viga, visualizo também de forma tracejada os parafusos, na verdade os furos, né? Os furos da alma desta viga e como linha cheia e até com uma achura, eu visualizo os furos da mesa superior da viga, ok? Então, isso aqui só foi para apresentar a vocês uma maneira diferente de criação de vista. Deletei a vista, então, certo? Partiremos agora para a configuração do símbolo do corte. Para que a gente configure o símbolo do corte, basta duplo clique sobre o símbolo do corte criado, certo? A caixa de propriedades do símbolo, ó, ela será aberta e aqui estão todas as informações configuráveis para que eu traga de forma diferente o símbolo do corte. Então, vamos lá. Altura. Por que que o símbolo tem este comprimento aqui? Observe meu mouse. Por que que esse símbolo de corte tem este comprimento no sentido X, né? Do símbolo, no sentido Y. Por que ele tem este comprimento? Olha, visualizem bem a legenda, a figura. Vamos chamar isso aqui de legenda para que vocês entendam. Visualize bem a legenda. Olha, ele tem a setinha. Acima da setinha tem uma cota. Isso representa o comprimento desse símbolo de corte no sentido X, ok? Vou colocá-lo bem pequenininho, exagerar para que a visualização fique mais clara. Olha, tá vendo? Aproximou bem da linha que está na vertical. Vou retornar ao 12 aqui. Olha, agora o comprimento do símbolo de corte na vertical. Vou colocar 5 só para que vocês entendam. Olha, aproximou bem. Manter os 10. Ok? Por que esse símbolo de corte é azul? Por conta disso. A marca da seção. Por que que na verdade, este é o símbolo, né? No outro são as linhas, ok? Vamos chamar aqui de linha, tá bem explicadinho aqui, ó, a linha do corte. E por que que quando eu alterei para vermelho a linha do corte, o símbolo não foi alterado? Porque o símbolo do corte a gente altera aqui, ó, na aba marca da seção. Vamos alterar para o vermelho e modificar. Para modificar, pessoal, não esqueçam que vocês precisam selecionar o símbolo do corte, ok? Olha, desselecionei. Desselecionando o símbolo de corte, a caixa de propriedade, ela até desabilita o botão modificar. Agora, clicarei nele, ó, habilitou. Vou trocar para rosa. Ok? E aqui tem os símbolos que o Tecla traz como padrão.
é possível que vocês criem o símbolo de vocês e que vocês carreguem o símbolo no desenho, certo? Isso daí vai ser coberto em tutoriais futuros. Então, vamos buscar. Ó, vou até trazer símbolos diferentes. O texto. O texto nós iremos alterar na aba Marca da Seção, certo? Observem a legenda A5, A3, A4, A1, A2. Neste caso aqui, nós estamos utilizando somente a simbologia A1, tá, pessoal? A1. Vou clicar aqui nesses 3 pontinhos para entrar na caixa de propriedades da marca, né? Do símbolo, do corte, da marca do corte. Isso aqui é a marca do corte. Certo? O tecla chama como nome da seção. Isso daqui é um atributo. Atributo nome da seção. Se eu remover e clicar em modificar, tá vendo que desaparece? Porque não tem nenhum atributo para que traga a marca a este símbolo, certo? Então, irei retornar, adicionar, clico nele, clico aqui, lógico, e trouxe. Nome do desenho. O tecla é bastante intuitivo. Mesmo se eu não apresentasse a vocês, vocês iam identificar o que significa nome do desenho. É o nome do desenho, certo? Vou adicionar, vou clicar em modificar, só para que ele mostre a vocês. Ó, o nome deste croquis é coluna. Irei abrir, mostrar aqui para vocês. Então, ele buscou, tá vendo o atributo nome? Coluna, que está escrito aqui. Coluna com C maiúsculo e o restante minúsculo, é igualzinho, certo? Mas vão existir momentos que essa informação será necessária, mas não é o nosso caso. Irei remover. E aqui tem algumas outras opções que, ao decorrer do treinamento, serão apresentados. O atributo texto eu já apresentei em tutoriais anteriores, mas como marca da peça. Aqui é a mesma condição. Se eu quiser colocar uma nota, corte, vou dar um espaço. Isso aqui eu vou trazer antes do nome da seção. Corte A. Caso exista esta necessidade, irei remover, pois não é a nossa necessidade. Certo? O mais importante é, após uma configuração criada, salve esta configuração. Por quê? Porque para as próximas obras ou para o próximo desenho, eu não preciso criar novamente. O tecla abre essa possibilidade que você crie aquela configuração padrão, que você a salve e que você a utilize, tanto para os próximos desenhos da mesma obra, quanto para novas obras, correto? Irei salvar como corte, underline, padrão. Quando eu criar um outro corte, eu buscarei esta configuração, tornando-se desnecessário a configuração do símbolo de corte novamente, certo? Modifica, aplica OK. Aqui também irei salvar corte, underline, padrão. Certo? Esta opção A2 embaixo, tá vendo que está vazio? Porque não existe a necessidade de eu atribuir mais informações de texto a este símbolo de corte, ok? Então está vazia. Eu posso até, caso isso incomode, este preenchimento marcas, porém vazio, ficar sendo apresentado, pode deletar que não desconfigurará a sua configuração padrão, certo? Pronto, está criado.
O que eu fiz agora, antes de fechar a caixa de propriedade do símbolo de corte, eu cliquei no botão aplicar. Vou abri-lo novamente. Eu cliquei no botão modificar, aplicar OK. Quando a gente clica no botão aplicar, significa que o próximo corte que eu criar, que ele já traga essa configuração, corte padrão, certo? Claro, se eu fechar o tecla e abrir novamente, esta configuração será descarregada, vamos dizer assim. Ela não ficará como vigente, como configuração carregada nessa caixa de propriedade, certo? Ele trará a opção como standard. Aí o que eu faço? Eu abro a caixa de propriedade, ele estará com a condição standard e busco a opção salva, que foi corte padrão. E peço para carregar. E aplico OK, certo? Irei criar um novo corte, vista. Criarei agora um corte de baixo para cima. Aqui, na verdade, será uma vista, tá, pessoal? Isso não é corte. E aplicarei profundidade até o final da viga. Clicarei na vista e arrastarei aqui para baixo para que vocês vejam. Olha, o que eu estou visualizando? A mesa inferior da viga como linha cheia, a alma desta viga como linha tracejada, os parafusos da alma desta viga como linha tracejada e os parafusos que estão na mesa superior da viga como tracejados, certo? E o símbolo do corte? Olha, o símbolo do corte que eu acabei de criar. Irei arrastá-lo para cá. Irei criar um outro corte aqui. Irei posicioná-lo abaixo. Olha, este daqui. Então, eu estou visualizando. Esse corte eu já apresentei a vocês, né? Como linha cheia a mesa superior, como linha cheia os parafusos da mesa superior, como tracejada a alma da viga e como tracejado os parafusos da alma da viga. Certo? Observe que o tecla traz de forma crescente o nome dos cortes. Olha, o primeiro corte que eu apliquei foi chamado de A, o segundo de B, o terceiro de C, o quarto será D e assim sucessivamente. Aqui ainda não tem o nome do corte. Certo? Pessoal, este tutorial se encerra por aqui, mas assista ao próximo tutorial para que você entenda como acrescentar o título no corte.